Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando aí todos os senhoras e senhores deputados, ouvintes da TVA ou Rádio AL. Eu, então, convido, neste momento, o deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário desta Casa, para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio digital, pela TVA e a todos os catarinenses que estão aqui presentes. Eu faço a leitura da ata da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 15 de março de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Drevic, Mário Marcondes e Maurício Scudilar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heinescheid e Maurício Scudilar. Às 9 horas do dia 15 de março do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a deputada Dirce Heinescheid, segunda secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O presidente solicitou que pudesse ser feita a distribuição do grande expediente e, em breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados Maurício Scudilar e César Valduga. No grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Serafim Venzon, José Milton Schaefer, Mário Marcondes e Neudi Sareta. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de leis número 136/2016, 13.356 e 489/2017, respectivamente. O senhor presidente deferiu também os requerimentos número 166 a 171/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 102 a 116/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação da deputada Luciane Carminati, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim que o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Marcondes Marchetti, e o secretário do Conselho Estadual de Cultura, Tiago Guimarães Costa, fizessem uso da palavra para falarem acerca do tombamento e registro dos bens culturais catarinenses. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que era de explicações pessoais. Como não houve oradores inscritos, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra sessão solene para o mesmo dia, às 19 horas, no município de Campo Alegre. E para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Faço agora a leitura da ata da segunda sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 15 de março de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Drevic e Antônio Aguiar. Às 19 horas do dia 15 de março do ano 2018, na cidade de Campo Alegre, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Campo Alegre, Rubens Blaskowski. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Campo Alegre, Sebastião Cons. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Campo Alegre, vereador Josnei Rogério. Excelentíssimo senhor deputado estadual Antônio Aguiar. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de São Bento do Sul, Márcio Drevic. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio Negrinho, Júlio César Roncone. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, vereador Edmar Geraldo Salomão. E, constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 121 anos de emancipação do município de Campo Alegre. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o deputado Antônio Aguiar. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo catarinense. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados o senhor vereador do município de Campo Alegre, da gestão 89-92, Ocimar Deuclésio Baptista.
Também teceu seu discurso o senhor prefeito do município de Campo Alegre. Dando continuidade, o senhor presidente passou os trabalhos ao deputado Antônio Aguiar, que em seguida discorreu o seu pronunciamento, tecendo considerações elogiosas ao município de Campo Alegre, ora, completando 121 anos de emancipação. Retomando a presidência, o senhor deputado Silvio Dreve agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o comparecimento. Convocou outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Lages, e antes de encerrar a presente sessão, houve a execução do hino de Santa Catarina, e para constar, o segundo secretário lavrou e mandou digitar a presente ata. Ata da terceira sessão solene da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 19 de março de 2018, com a presidência dos deputados Gabriel Ribeiro e Ismael dos Santos. Às 19 horas do dia 19 de março de 2018, na cidade de Lages, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Lages, Antônio Seron, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Lages, vereador Luiz Marim, senhora promotora de Justiça de Lages, Tatiana Agostini. Neste ato, representante o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Sandro José Neis. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa, deputado Ismael dos Santos. Senhor secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages, João Alberto Duarte. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira. Senhor coronel da Polícia Militar, chefe de gabinete, Marcelo Martinez Hipólito. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Carlos Augusto Gomes. E a senhora vereadora do município de Lages, Aidamar Hofner. O senhor coordenador estadual do PROERD, major da Polícia Militar, Reginaldo Rocha de Souza. Constituída a mesa, o senhor presidente deu por conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por solicitação dele e aprovada por unanimidade dos demais parlamentares em comemoração aos 20 anos do programa educacional PROERD em Santa Catarina. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação de um vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Ismael dos Santos. Dando continuidade, o senhor presidente passou os trabalhos ao deputado Ismael dos Santos e, em seguida, proferiu o discurso enaltecendo as considerações elogiosas à instituição homenageada. Retomando a presidência, o senhor deputado Gabriel Ribeiro convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo Estadual. E também, na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor subtenente da Polícia Militar, Alcione Donizete Mota. Também teceu o seu discurso o senhor prefeito do município de Lages, Antônio Seron. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Antes de encerrar a presente sessão, foi anunciada a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a ata com a aprovação do deputado Vampiro. Deputado presidente, foram lidas as atas, onde todos os deputados já receberam em seus e-mails as atas que agora acabo de ler. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Nenhum dos senhores deputados quer discutir, dou-as por aprovadas. Solicito à assessoria que faça a distribuição do expediente da sessão desta terça-feira. Breves comunicações de conformidade com o artigo 102 do nosso regimento interno. Com a palavra o deputado Serafim Venzon, pelo tempo de até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Quero também cumprimentar aos vereadores, aos prefeitos
que nos acompanham nas galerias dessa casa, em nome do vereador, o suplente de vereador, Luciano Formigueri, daqui de Florianópolis, que está nas galerias daqui da Assembleia, acompanhando os nossos trabalhos, juntamente com o vereador Antônio Carlos Machado Júnior, da Canelinha, e, em nome dele, saudar a todos os vereadores. Quero saudar também aos deputados que estão aqui nesse plenário, como saudei, mas saudar o deputado Fernando Vampiro, secretário de Infraestrutura que foi, e que agora retorna ao Parlamento, agradecê-lo a ele e também ao governador Eduardo Pinho Moreira pela agilidade que está sendo dada na construção da rodovia entre Brusque e Itajaí, a rodovia SC 486. Havia alguns trechos que imagino que por alguns entraves judiciais estavam parados, ou estavam havia uma solução de continuidade por conta de alguns 3 ou 4 trechos, mas agora todos eles estão sendo executados e imagino que em pouco tempo a rodovia inteira entre Brusque e Itajaí estará pronta. Muito obrigado, deputado Fernando Vampiro. Sei que Vossa Excelência visitou juntamente com o governador várias vezes a nossa região, assumiu o compromisso para dar agilidade, deu, e Brusque, Botuverá, Guabiruba, Itajaí, todo o Vale agradece muito, vai aproximar Brusque do aeroporto, de 2 portos, de um aeroporto internacional, da rodovia 101. Eu imagino que essa rodovia duplicada é a que mais interliga, ou que mais aproxima uma cidade com tanto, ao mesmo tempo, como disse, com um aeroporto internacional, com 2 portos e, naturalmente, a BR-101. E isso vai ser um fator de desenvolvimento muito grande. Por isso, muito obrigado ao governador Raimundo Colombo e agora ao governador Eduardo Pinho Moreira, que continuou dando digamos, a agilidade que vinha sendo dada, com um grande número de máquinas agindo em diversos trechos, justamente para que fique pronto. E tenho conhecimento também que aquela rodovia 486, assim, logo também iniciará as obras de intersecção com a BR-101. Interligar uma rodovia duplicada a uma outra duplicada significa um trevo grande, alguns viadutos, justamente para que possam acessar a rodovia ou sair da rodovia e ter acesso a SC 486 e ir a Brusque e vice-versa. Muito obrigado, então, deputado. Eu também quero saudar aqui o secretário da Saúde, Acélio Casagrande. Eu confesso, eu sou um dos deputados dessa casa que dá apoio, sustentação ao governo, que os projetos bons, juntamente com os demais companheiros, damos agilidade, defendemos algumas questões polêmicas e que a gente tenha o conhecimento e a noção de que isso será bom para a maioria da população, melhor para o futuro de Santa Catarina, inúmeros projetos desses que nós enfrentamos e defendemos. Mas, por outro lado, nós precisamos também assegurar ao povo de Santa Catarina que nós também sabemos olhar a terra que aramos, também sabemos olhar aquilo que está sendo feito por todos os secretários de Estado e absorvemos as sugestões que podem ser modificadas, que podem ser melhoradas. Digamos, o setor saúde é o setor de maior descontentamento das pessoas. E nesse setor, sei que mesmo fazendo muito, nunca será feito tudo. Mas nós daqui, eu vejo que do ponto de vista dos procedimentos eletivos, Santa Catarina, a Secretaria da Saúde pode fazer mais. A Secretaria Estadual de Saúde, a começar pelo secretário Acélio Casagrande, ele que já foi secretário
já foi secretário adjunto, já foi secretário secretário estadual em Brasília, e que tem uma larga experiência e da necessidade de interação, digamos, do governo com o governo central e também do governo com os governos municipais. Eu tenho percebido que existe uma falta de compreensão, existe algum problema na comunicação entre a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais. Tanto isso é verdade que nós temos uma capacidade instalada nos hospitais, com equipamento, centro cirúrgico, a equipe de enfermagem em todos os hospitais, que poderiam ser melhor utilizados, em vez de, às vezes, defender que não existe vaga no Hospital Celso Ramos, no hospital que é o Hospital dos Servidores, que é o Hospital Regional, os outros hospitais, os 14, 15 hospitais do Estado estão abarrotados de gente nas filas aguardando, e, por outro lado, ainda prefeitos comprando ambulâncias, micro-ônibus para transportar pacientes do interior para a capital, quando, na verdade, poderiam ser feitos muitos procedimentos, poderiam ser realizados lá no seu município com igual qualidade, porém com muito mais conforto para o paciente e para a família, porque o procedimento está sendo feito lá. O que está faltando é meramente a interação. Eu aposto, eu acredito que o secretário Sérgio Casagrande tem capacidade para interagir melhor com os secretários municipais de saúde para buscar uma eficiência, utilizar melhor essa estrutura. A prova disso é aquilo que nós comentamos, que faz 5 meses que aportou na Secretaria Estadual da Saúde 8 milhões de reais para fazer procedimentos eletivos e ainda tem lá dinheiro. A semana passada eu sabia que de 8 tinha ainda 6. De 8 tinha ainda 6. Agora não sei quanto tem. Mas se está sobrando dinheiro do programa do governo federal, alguma coisa está havendo que alguém precisa fazer o meia-culpa, justamente para que possa ser aproveitado melhor aquilo que o governo federal está dispondo para Santa Catarina. E, por último, eu queria colocar aqui aos senhores que eu apresentei um projeto de lei, o projeto de lei 68.0, justamente que altera a lei 10.567 de 97, é uma lei que dispõe de uma isenção de pagamento àqueles que fazem, digamos, de pagamento das taxas na hora que vão participar de concursos públicos, os doadores de sangue. Com o sangue, o hemosc, que aproveita, que fraciona o sangue em diversos componentes, papa de hemácia, os fatores de coagulação, o plasma, enfim, na hora que é retirado o sangue do doador, é fracionado em vários tipos de componentes, justamente para que aquelas frações não percam as suas características fundamentais. E por isso que o sangue é sempre bem utilizado. Precisamos estimular o doador de sangue. Então, o meu projeto de lei justamente concede a isenção de pagamento de taxas para aqueles que vão fazer vestibular, por exemplo, em instituição do Estado. A Universidade Estadual ganha isenção das taxas de vestibular, justamente para estimular e também para agradecer com esse gesto àqueles que se dispõem a doar do seu sangue para atender inúmeras pessoas que precisam, e que nós temos aí um serviço muito bom. O hemosc faz a sua tarefa muito bem, mas precisa ter o principal, que é o doador. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Ainda em breves comunicações,
Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Hoje quero trazer a esta tribuna, senhor presidente, um tema que eu venho acompanhando muito de perto já há alguns anos, que é o tema dos direitos humanos. E o que nos chama a atenção nesses últimos dias, especialmente a partir do dia 14, com a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e colhemos algumas informações sobre o comportamento dos países e sobre o comportamento deste tema no nosso país, e chegamos à seguinte conclusão, que o Brasil é um dos países mais perigosos no mundo para defensores de direitos humanos. Foi justamente essa área central da vereadora Marielle. O que está acontecendo no nosso país? Que cria-se, deputado Sareta, deputado Padre Pedro, uma aversão das pessoas que discutem direitos humanos. Parece que é perigoso discutir direito humano, mas não é perigoso discutir direitos animais. Que sociedade é essa, Aguiar, que nós estamos criando? Que monstros nós estamos criando com esta visão de que alguma liderança, um ativista, seja quem for, ou mesmo um parlamentar, ou um governo que defende direitos humanos, criou-se uma visão, no senso comum, de que defender direito humano é defender bandido, deputado Dóia. Não é verdade. Nós estamos defendendo uma criança de um bairro de Florianópolis até uma escola, até uma creche, que não tem direito. Tudo se confundiu. Inclusive, nós temos normas internacionais para presos, que também precisa ser reinserido na sociedade. Porque se a gente não enfrentar este tema de reinserir os presos na sociedade, nós vamos continuar tendo um desastre neste país, e nós não conseguimos mais reinserir os presos que cometeram algum delito, algum crime, de voltar a conviver com a sociedade. E com esta visão, cada vez mais, nós vamos estar criando monstros, que depois vão sair de lá muito e muito mais perigosos do que entraram. Então, discutir este tema, como discutia a nossa vereadora Marielle do Rio de Janeiro, é imprescindível para a gente construir uma sociedade que de fato consiga conviver, que alguns, para se proteger, vivem em presídios, e outros são excluídos e também vivem em presídios. Sei bem do que se trata este tema e, infelizmente, hoje, este acesso a redes sociais, a baixaria que rola nas redes sociais, a reprodução do ódio, do rancor, de próprios setores e pessoas que deveria dar um exemplo, como foi no caso a juíza, inclusive vai ser acionada agora no Conselho Nacional de Justiça, que também reproduz um processo do ódio na nossa sociedade. Onde vamos parar? Esta é a grande pergunta. Com esta visão trágica que se planta no país, cada vez mais divisões que não contribuem com uma convivência social. Então este tema, com certeza, nos provoca muito a pensar
sobre a construção de uma sociedade onde as pessoas tenham oportunidades. E é óbvio que nós somos contra, eu tenho uma posição totalmente contrária, de que a violência não se resolve com mais violência. Colocar o exército no Rio de Janeiro não resolve absolutamente nada. Com uma polícia, infelizmente, tomada também por milícias, por corrupção, de políticos que não dão exemplos. Nós precisamos resolver o problema imediato, mas com certeza ele também precisa ter as ações imediatas, mas necessariamente precisa pensar ações a médio e longo prazo. Problema de segurança pública, problema de violência, absolutamente não se resolve desta forma, inclusive colocando lá o exército que não sabe lidar com segurança pública. Exército foi feito e a sua essência é enfrentar o inimigo, enfrentar os confrontos, as guerras, proteger o país da invasão de outros países, estar preparado para a guerra. E nós, com certeza, o exército não está preparado para lidar com uma situação que vive hoje o Rio de Janeiro e tantos estados do nosso estado, do nosso país. Então quero deixar esse registro e infelizmente este dado que chegou a anistia, o tema da Anistia Internacional de Relatórios 2017, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que monitoram direitos humanos no planeta, colocaram o Brasil entre os 4 líderes globais em homicídios de ativistas, ao lado de países como a Colômbia, Filipinas, o México. O Brasil é o campeão de morte dessas lideranças que atuam na área de direitos humanos. Quero trazer este dado lamentável que a gente vive no país, e isso com certeza muito bem orquestrado, articulado, e muito bem pensado, inclusive com o apoio de grandes setores da mídia do Brasil, da cultura do ódio e da cultura da destruição e da morte, que não traz bons resultados. Mas eu quero terminar minha fala aqui, senhor presidente, registrando que ontem a região sul, nessa segunda-feira, dia 19, tem um marco importante, que é a presença da caravana pela cidadania, a caravana pela justiça e a caravana pela democracia, com a presença do ex-presidente Lula, que chega no final de semana a Santa Catarina, essa semana no Rio Grande do Sul, chega no sábado pela manhã aqui em Florianópolis, com uma atividade importante aqui da educação, com os reitores, também um ato no Largo da Catedral, e depois seguindo a Chapecó e São Miguel do Oeste no sábado à noite e domingo. A caravana, que é uma prática histórica do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, que tem percorrido o Brasil, todos os cantos desse país, visitando, conversando, dialogando com a sociedade. Então este é o grande debate que ocorre nesses próximos dias aqui na região sul também, incluindo o estado do Paraná na próxima semana. Então este debate e o tema da educação vai ser o tema central aqui em Santa Catarina, depois de termos feito aí uma revolução, uma verdadeira revolução na educação do ensino superior, da educação profissional no nosso estado e no nosso país. Primeira vez na história que a Universidade Federal sai da ilha e vai para o interior, vai para Aranguá, para o sul, vai para o Planalto Serrano, para a região, para Curitibanos, vai para o norte, para Joinville. A criação da Universidade Federal Fronteira Sul precisou um metalúrgico, um trabalhador, torneiro mecânico, assumir o Brasil para perceber a importância da educação superior, do ensino infantil, das creches, das escolas técnicas, que são centenas e centenas pelo Brasil afora. Então a presença do presidente Lula é aqui justamente discutir com a sociedade
o legado deixado pelos seus governos e também a perspectiva do futuro do Brasil que o povo quer. Esse é o grande debate que nós vamos estar fazendo, então, durante esses próximos dias, esta semana, semana que vem, no sul do Brasil. Grande abraço, obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Antônio Aguiar. PMDB, pelo que lhe concedo 10 minutos, deputado. Senhor presidente em exercício, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de saudar a volta à Assembleia Legislativa do deputado Carlos Chiodini. Parabéns, Chiodini. Bem-vindo à nossa casa. O deputado Vampiro também, bem-vindo à volta a essa casa, com mais experiência, né? E podendo dizer as coisas que acontecem no DEINFRA do Estado, para todos nós, deputados, saber melhor como funciona o DEINFRA. Parabéns, bem-vindo a esta casa. Eu hoje quero me reportar a uma palavra latina, sabatina. O que significa sabatina? Sabatina vem do latim sabato, é sábado. Em termos religiosos, a sabatina era feita no sábado, a oração feita nos sábados. Nós temos hoje em Santa Catarina o pré-candidato Gelson Merizio, que está fazendo as sabatinas no estado de Santa Catarina. Sabatina significa arguição, significa revisão de lições através de perguntas e respostas. Significa recapitulação escolar feita no sábado. Discute lições, matérias estudadas no decorrer de uma semana. Sabatina significa arguição, debate, significa conversa. E nessa conversa, nós estamos vendo no estado de Santa Catarina uma conversa diferente, por uma pessoa diferente. Eu estive na cidade do deputado Chiodini, Jaraguá do Sul, na quinta-feira passada, e participei da sabatina feita com os empresários e com a cidade de Jaraguá do Sul. Fiquei impressionado pela capacidade do deputado Merizio em saber explicar tecnicamente, por exemplo, a segurança pública do estado de Santa Catarina. Sem dúvida nenhuma, a segurança pública do estado de Santa Catarina é o tema mais importante para nós abordarmos nesta eleição. Saber a inteligência da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, dos bombeiros, das entidades que fazem parte da segurança pública do estado de Santa Catarina, é algo de interessante. Saber quantos policiais novos, quantos efetivos novos foram contratados, quantos foram para a reserva e que não deveriam ir às vezes, porque podem ainda prestar um serviço à nossa segurança pública, porque têm capacidade e estão mais preparados, viveram uma vida em segurança pública e podem ajudar o estado de Santa Catarina na segurança pública. Temos a certeza que essa sabatina feita em Jaraguá do Sul, feita em Criciúma, feita em outros municípios, está alertando sim a nossa população. Está alertando para um deputado jovem que coloca suas ideias, um deputado que coloca o pensamento diferenciado nas outras questões. Questões de saúde, muito bem respondida pelo deputado Gelson Merizio. Questão sociais, também muito bem respondida pelo deputado Gelson Merizio.
e principalmente nós temos a parte de gestão do Estado de Santa Catarina. Gestão essa feita de maneira que pode melhorar o Estado de Santa Catarina. Por exemplo, RH no Estado de Santa Catarina, 108 unidades para controlar o RH, os recursos humanos do Estado de Santa Catarina. Quando, através da internet, uma unidade pode comandar a 108. Está aí a economia de mais de 100 empregos. E isso é visão, isso é antever uma administração diferente. Por isso, eu quero parabenizar a maneira como as sabatinas estão sendo feitas pelo deputado Gelson Merizio. Mas outro assunto que me traz a essa tribuna hoje é a saúde. A saúde do Planalto Norte. Nós estamos, deputado Vampiro, 4 anos que o secretário atual da Saúde prometeu a quimioterapia para São Bento do Sul. Há 4 anos que eu sofro as críticas em São Bento do Sul por causa da não instalação da quimioterapia. E agora, o que está acontecendo? Está sendo implantada a quimioterapia. Começou o atendimento no Hospital Sagrado Família da quimioterapia. Ora, esse é o primeiro passo. O que nós estamos pedindo ao secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina? Que vá a São Bento do Sul e autorize o funcionamento oficialmente pelo governo do Estado. Já está funcionando a quimioterapia, mas nós precisamos oficializar isso através do governo do Estado. Senhor secretário, 4 anos de espera, e por ironia do destino, Vossa Excelência voltou a ser secretário de Saúde. É momento de cumprir a sua palavra, é momento de ir a São Bento do Sul e fazer com que o funcionamento da quimioterapia aconteça oficialmente através da Secretaria da Saúde. Esperamos que isso aconteça, mesmo porque acreditamos que o doutor Eduardo Pinho Moreira tem consciência do que está acontecendo e vai apoiar essa nossa reivindicação. Quero dizer a todos que essa luta em São Bento do Sul é uma luta em que fomos criticados por muitos políticos, por muitos repórteres, mas qual político que fez um pronunciamento a favor da quimioterapia de São Bento do Sul? Ninguém. Nenhum político fez um pronunciamento defendendo a quimioterapia de São Bento do Sul. Que eu espero que a partir de hoje, essas pessoas façam um pronunciamento a favor do credenciamento da quimioterapia de São Bento do Sul. Temos a certeza que mais de 670 pacientes portadores de câncer da região vão ser melhores atendidos, não precisarão mais se deslocar. Olha a redundância que acontece em São Bento do Sul. Vai o médico de São Bento do Sul para Jaraguá do Sul, tratar dos pacientes de São Bento do Sul em Jaraguá do Sul. Isso é uma redundância. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no doente com câncer, vamos ajudar eles. Secretário, o nosso pedido é para que aconteça isso ontem. Por favor, nos ajude a resolver esse impasse que Vossa Excelência criou há 4 anos atrás. Vamos esperar a vossa resposta e amanhã estaremos aqui, novamente, vendo o rumo que vamos tomar. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados, obrigado, comunidade catarinense. Pela ordem, deputado Liceu. Senhor presidente, eu quero anunciar aqui a presença do nosso grande prefeito de União do Oeste, o Celso Matiello, vem fazendo um trabalho extraordinário naquele município lá do Oeste catarinense, é do Partido dos Trabalhadores, e também o vice-prefeito, Fábio Agostineto, que é vice-prefeito
do município de União do Oeste. Um grande abraço aos dois, sejam bem-vindos a esta casa. Obrigado. Obrigado, deputado Disseu, sejam todos bem-vindos a esta casa. Tendo visto o horário regimental, 15 horas, iniciaremos então o horário destinado aos partidos políticos, onde em primeiro horário destinado ao PMDB, com 15 minutos, deputado Vampiro. Alô, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqueles que nos assistem pela TVA ou que nos ouvem pela Rádio Alesc, aos presentes aqui no plenário, homens e mulheres, aos parlamentares aqui da casa, ao presidente dessa sessão, o deputado Mário Marcondes, a Dirce, o Kennedy, o Natalino, o Aguiar, o Dirceu Odrecht e o Neudi Sareta, em seus nomes, todos os deputados, em virtude que nós estamos efetivamente retornando à Assembleia Legislativa depois de um período que passamos pela Secretaria de Infraestrutura. Cumprimentar também, aqui eu vejo na galeria, o vice-prefeito de Imbituba, o Joaci, os vereadores Noca, o Vando, enfim, secretários municipais, o David, enfim, aos políticos inerentes à cidade de Imbituba, de Maruí, desculpa, cumprimento a todos, enfim. E fazer um breve relato, Aguiar. Eu acho que é importante, a gente passa por uma secretaria, a gente sai aqui do parlamento e vai tratar o dia a dia de uma secretaria, como é uma secretaria de infraestrutura, que tem na sua responsabilidade o DETER, o DEINFRA, portos, aeroportos e ferrovias. Na verdade, é uma missão muito grande. Eu comecei e fui convidado pelo governador Raimundo Colombo, pelo vice Eduardo Pinho Moreira, e no dia 12 de janeiro de 2017, eu me licenciei da Assembleia Legislativa e assumi esse cargo. Realmente é um cargo de extrema importância e relevância pela forma que Santa Catarina se dedica às questões de logística e de infraestrutura. Na verdade, eu saio bastante agradecido pelo esse momento de experiência, não há dúvida nenhuma, de poder conhecer o Estado de Santa Catarina por inteiro, de uma forma muito intensa, mas principalmente pelos avanços que nós tivemos no ano 2017. Para você ter uma ideia, Natalino, o ano 2017 foi o ano recorde de Santa Catarina na sua história de investimentos na área de infraestrutura. Foram liquidados mais de 790 milhões de reais em investimentos em rodovias, ferrovias e, obviamente, também em portos e aeroportos. Isso mostra a pujança do Estado de Santa Catarina, que vem, obviamente, se destacando. E esse investimento galgou um espaço super importante. Nós saímos de 4º lugar em competitividade brasileira de estados na área de infraestrutura e galgamos o 2º lugar na área de infraestrutura. Isso mostrou um investimento expressivo numa ação de governo e eu tive a felicidade de estar presente nesse sentido. E poderia começar a relatar algumas obras importantes. E a gente poderia falar, eu acho que é super importante, Neudi, falar de uma coisa que é fundamental, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. E aí, se tu falar nisso, tu vai falar em portos. O que o Estado de Santa Catarina fez, Kennedy Nunes, para os portos de Santa Catarina? E aí eu poderia começar a falar na bacia de evolução e na abertura da boca do rio de Itajaí, que ali é um berço de 2 portos importantes, tanto o Porto de Navegantes quanto o Porto de Itajaí, e ali tem um investimento de 101 milhões de reais do governo de Santa Catarina e teria uma contrapartida do governo federal e não teve, e nós aditivamos em mais 25 milhões de reais, e esta obra estará inaugurada até o final do ano, aumentando a capacidade de atracagem de navios de 316 metros para os navios intercontinental de 366 metros. Uma obra super importante, dinamizando o Porto de Itajaí e reconhecendo naquela região da alta estrutura financeira que tem, mas principalmente a arrecadatória do nosso PIB catarinense. Poderia falar do Porto de Imbituba, que, na verdade, nós estamos fazendo o acesso norte em Imbituba, de um piso cimentício, o acesso que vai levar à cidade, mas também leva ao porto de Imbituba, dos avanços que aconteceram e, obviamente, também da forma de cabotagem diferenciada que vem entrando os contêineres agora, não só a granel, mas também dinamizando muita economia, e quem passa por lá, o Mário Marcondes passa por lá e sabe disso, quem passa
a Dirce também passa e sabe, quem passa em Imbituba, às margens da BR-101, tinha 2 galpõezinhos. Hoje, na verdade, tem um celeiro econômico de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa indústria e do nosso comércio de Santa Catarina. Poderia falar também do Porto de São Francisco, dos investimentos que foram feitos, principalmente da migração dos servidores públicos para a Secretaria de Infraestrutura e a dinamização que houve. Poderia falar dos aeroportos. Aeroportos esses que nós estamos, como o Natalino participou, no último edital de licitação, quando nós estávamos ainda à frente da Secretaria de Infraestrutura, o lançamento do edital de 10 milhões de reais para ampliação, ou seja, triplicar o terminal de embarque e a sala de espera do aeroporto de Chapecó, numa demanda muito forte daquela comunidade do oeste catarinense, que não tinha um aeroporto adequado e estava perdendo mercado para o Paraná. A Luciana sabe disso, que era uma reivindicação muito antiga. Esse recurso é 2 milhões do governo do Estado, 500 mil do município de Chapecó e 8 milhões do Ministério da ANAC, numa ação muito importante dos parlamentares federais da região. Então, a licitação já está publicada e lançada, uma ação efetiva no aeroporto de Chapecó. Nós poderíamos falar do aeroporto Humberto Bortoluzzi, que além da capacidade, nós assinamos o projeto e já está pela S Engenharia de ampliação da pista de 30 para 45 metros e também de um terminal de cargas, fazendo do aeroporto Regional Sul um aeroporto super importante para dinamizar a economia. Poderíamos falar também do aeroporto Correia Pinto, do Planalto Serrano, que estava num imbróglio muito grande, não saía nada e não tinha nada, e nós, do ano passado, fizemos um convênio com a Infraero, que começa a fazer a homologação desse aeroporto para começar a ter a dinamização do aeroporto regional. Poderíamos falar do aeroporto Estílio Luz, que foi uma licitação feita pelo governo federal, com a Zurich Airports, mas o Estado de Santa Catarina está investindo, sim, no acesso sul ao aeroporto, ou o acesso sul da ilha de Santa Catarina, só em 2 trechos, mais de 100 milhões de reais. Um trecho do Carianos, são 1,2 km, custa quase 54 milhões de reais, em virtude da sua complexidade de execução e também com as medidas compensatórias impostas pelos órgãos ambientais. Poderia falar, e aí saindo da área dos aeroportos, para ir para uma outra área super sensível e importante, que na minha concepção ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, e essa malha rodoviária estadual, nos nossos mais de 5 mil quilômetros, ele tem muita importância e significativa. Eu poderia começar, e aí aproveito o Aguiar aqui, que esteve participando, da rodovia 477. A rodovia 477, ela se consolida entre a maior obra de infraestrutura rodoviária já feita no estado de Santa Catarina. São mais de 200 milhões de reais. São mais de 200 milhões de reais que vai interligar uma região do Planalto Serrano Norte, obviamente, ao Alto Vale, fazendo com que aquela região que não teria outra concepção de mobilidade urbana e de transporte, fazendo uma rodovia. Essa rodovia custa mais de 200 milhões de reais. Para ser mais preciso, são 204 milhões 827 mil reais. Uma obra de super importância para o estado de Santa Catarina. Com a palavra, Antônio Aguiar. Verdade, deputado Vampiro. Eu queria parabenizá-lo por essa obra. São 200 milhões de reais que há mais de 30 anos o Planalto Norte reivindicou essa obra. E o dinheiro está depositado no banco, é obra que vai ser concluída, da Moema a Doutor Pedrinho, ligando o Planalto Norte com o Alto Vale do Itajaí. Nós temos a certeza que vamos economizar de 80 a 100 quilômetros na vinda do Planalto Norte para Florianópolis. Isso importa em infraestrutura para o Doutor Pedrinho. A prefeita está meio ansiosa lá, né? Nós temos que desafogar o gargalo. Mas também gostaríamos que o senhor incluísse na 477 o reperfilamento asfáltico de Canoinhas a Papanduva, que não foi feito, e também de Porto União a Calmão. 2 reivindicações que foram feitas importantes durante 2 anos. Promessas do governo que não foram cumpridas no Planalto Norte, senhor secretário. Nós queremos também que o Planalto Norte seja ouvido na nossa região. Obrigado, Antônio Aguiar. Vou passar essas demandas para o novo secretário Paulo França, que eu estou no parlamento, Aguiar. Eu já não aceito mais demanda nesse sentido, porque agora a gente já está aqui. Mas eu gostaria, na verdade, né, Luciano, eu estou dando o meu histórico e, na verdade, a minha prestação de contas nesse sentido. Obviamente que a gente não consegue resolver tudo e nem todos, mas a gente tem que agradecer
e, obviamente, reconhecer os avanços expressivos. Poderia falar da segunda maior obra de estrutura rodoviária, Maurício Kudilac. Eu não sei se tu passasse ultimamente, mas Criciúma BR-101, o Kennedy Nunes sabe disso, demorava mais de 40 minutos pela SC 445. Foi inaugurado a Via Rápida, uma obra de 150 milhões de reais, e paralelo à Via Rápida está em reconstrução, ou melhor, revitalização SC 445, uma obra super importante e significativa. A segunda maior obra da história rodoviária de Santa Catarina, também foi entregue à comunidade dia 20 de dezembro de 2017, uma obra, um anseio reivindicado há muito tempo. Mas poderia falar de outras obras tão importantes qual? Ana Paula Lima sabe disso, acho que a Ana Paula Lima conhece Antônio Raio, que liga efetivamente a BR-101 a Brusque. Essa obra, que era um anseio muito forte da comunidade, quando nós entramos na Secretaria de Infraestrutura, tinha medido 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Essa obra tem medições de mais de 7 milhões por mês, uma obra que nós vamos entregar até o final do ano, uma obra de mais de 120 milhões de reais, que vai fazer uma duplicação entre a BR-101 e a cidade de Gaspar, e, obviamente, um grande corredor econômico em virtude da proximidade de portos e aeroportos. Poderia falar da Jorge Lacerda, que também começa na BR-101, passa por Ilhota e vai até Gaspar, que a gente está fazendo um melhoramento da pavimentação, mais de um trecho de 2 quilômetros, a duplicação. Poderia falar da obra de Jaborá Ouro, que se encontra numa, digamos, muito interessante, porque ela foi cancelada a licitação, porque a empresa Monte Adriano de Portugal não concluiu, e agora nós licitamos de novo, e a empresa Triunfo ganhou e está executando a obra. Nós poderíamos falar da obra do contorno de Capinzal, nós poderíamos falar da obra de Xanxerê, do contorno viário, que só falta o entroncamento com a BR-101. Nós poderíamos falar da obra do Farol de Santa Marta, no sul de Santa Catarina, que foi concluída e, efetivamente, é uma obra que traz a qualidade de vida turística para aquela região. Poderia falar inúmeras outras obras de suma importância que estão acontecendo e irão acontecer ainda no ano 2018. O que nós temos que fazer nesse momento é ter um momento de reconhecimento, de pedir desculpa pelos erros, não há dúvida nenhuma, pedir desculpa por aquilo que a gente não conseguiu cumprir ou não conseguimos, obviamente, encaminhar da maneira que desejamos, mas é um momento oportuno também de agradecer. Agradecer a paciência de todos os catarinenses que estiveram com essa dificuldade efetiva conosco e viram o anseio. As demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Esse é um problema muito grave que nós temos nos mais de 5.500 quilômetros de pavimentação. Mas estamos fazendo o que foi e o que entendemos ser possível naquele momento. É por isso que nós saímos tranquilos, deixamos um legado importante, tem outras obras que estão em andamento, a Serra do Rio do Rastro, a Serra, efetivamente, da retomada das obras do Faxinal, no extremo sul de Santa Catarina, super importante, e tantas outras que estão no escopo desse governador, do governador em exercício Eduardo Pinho Moreira, do secretário que fica Paulo França. O secretário Paulo França, ele acumula as 3 funções principais da infraestrutura de Santa Catarina, ele é secretário de infraestrutura, secretário adjunto e também acumula a presidência do DEINFRA, por isso que é um momento importante e subliminar para a infraestrutura, que nós acreditamos que não vai ter mais diferenças de pensamentos, nem de ideologias, nem de ações, será tudo uniforme e conforme a orientação do governo. Então é por isso que nós temos aqui um momento de agradecer. Agradecer a todos os deputados também que foram bastante pacientes para comigo, colega. Acho que é importante a gente também ter esse grau de parceria, mas a todos que tiveram conosco dentro da Secretaria, aos servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura, aos servidores públicos do DEINFRA e do DETER, em todo o estado de Santa Catarina, que nos recepcionaram muito bem, que souberam, obviamente, nos tratar com muito carinho, com muita atenção. Eu não sou engenheiro civil, eu sou advogado por formação, mas consegui ter, obviamente, na equipe técnica e qualificada da Secretaria, um grande suporte para que nós possamos, obviamente, entregar uma secretaria que dá orgulho efetivo de trabalho, de dedicação. Ela tem uma equipe enxuta, mas ela trabalha com o maior número de projetos e de recursos financeiros no estado de Santa Catarina. Nenhuma outra secretaria trabalha com tantos financiamentos e tantos, obviamente, investimentos como a Secretaria de Infraestrutura faz. Só para você ter uma ideia, nos 3 estados do Sul, a primeira licitação a ser lançada entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina de obra de infraestrutura foi em Santa Catarina. A última foi em Santa Catarina, e assim foi em 2018.
Nós temos 5 licitações já lançadas na obra de infraestrutura em Santa Catarina e tem estados como o Rio Grande do Sul que não tem ainda nenhuma licitação de infraestrutura lançada. Isso mostra que o Estado realmente vem tendo uma situação diferenciada no quesito economia, mas isso nos faz trabalhar mais, nos faz avançar mais. E a partir desse momento eu retorno à Assembleia Legislativa, fiscalizando os atos, mas ajudando também este governo, que eu confio muito, que é o governo do Eduardo Pinho Moreira, e também, obviamente, sendo fiscal agora das obras que estão em andamento e das novas demandas que surgirão na área de infraestrutura. Muito obrigado a todos e sinto uma gratidão muito forte também a Deus por oportunizar que a gente caminhasse, andasse, corresse muito nesses quase 1 ano e 2 meses na Secretaria. Estamos aqui de volta com saúde e com vontade de trabalhar para Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Vampiro. Parabéns pela sua gestão. Realmente você fez a diferença, né? Mas esse parlamento também está precisando de você. Ainda no horário dos partidos políticos, com a palavra por 13 minutos, o deputado do PSD, Kennedy Nunes. Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela rádio digital, pela TVA, pelas redes sociais, aos catarinenses que estão aqui. Quero parabenizar ao retorno do deputado Vampiro. Seja bem-vindo a essa casa, não só como dele, mas também do deputado Carlos Chiodini, né? A deputada Ada De Luca e o deputado Sopelsa, eles que estavam ausentes desta casa por uma missão no Executivo e retornam a esta casa, sejam bem-vindos novamente. Eu aprendi, na minha formação acadêmica, que às vezes a melhor resposta é o silêncio. O silêncio, às vezes, é o grito mais alto que se pode dar diante de uma idiotice. Deputado Natalino Lázari, mas aprendi com meu pai que quando essa idiotice vira ofensa, você tem que responder. Crítica é uma coisa, todos têm direito de criticar, todos têm o direito de achar o que pensa. Há um ditado, deputado Dirceu, cada cabeça é uma sentença. Eu respeito, ainda mais da minha posição de estar numa casa plural, deputada Luciane Carminati, onde aqui as tendências são defendidas, as ideologias, as vontades. Eu acho que isso é o bom do parlamento, né? Pluralidade. E eu respeito muito isso daí. Eu sempre fiz na minha vida política, eu sempre fiz uma atividade que eu sempre respeitei. Divergi, questionei, briguei, mas sempre no campo das ideias, nunca no nível pessoal. Me lembro muito bem que o deputado, aliás, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, eu era oposição aqui ao governo dele e por muitas vezes tivemos embates fortes aqui com relação ao papel da oposição e do governo, mas quando eu o viajei algumas vezes com ele, nós sempre nos dávamos educadamente bem, por conta que eu nunca fui no lado pessoal. Mas quando vem a ofensa, e a ofensa te atinge também, se a gente calar, a gente consente. E nós não podemos calar diante de ofensas. Eu estou aqui falando de uma gravação que foi publicada nas redes sociais, de um homem chamado Agnaldo Timóteo, que chama os curitibanos, catarinenses e gaúchos de preconceituosos, elitistas, babacas e outros palavrões, deputado Natalino Lázari. Quando eu recebi isso,
a fúria me veio. E talvez se eu tivesse visto ele falar isso na minha frente, eu tinha enfiado a mão na cara dele, com toda certeza. Eu tinha enfiado a mão na cara dele, sem respeitar absolutamente a idade dele. Porque o camarada, embriagado, e não é embriagado de álcool não, porque a embriaguez de álcool, ela leva o cidadão a ter uma mentalidade distinta. Eu estou falando de embriaguez de ódio. A embriaguez dele, daquilo lá, é de ódio, é de preconceito. O cidadão embriagado com ódio e tanto preconceito pôde falar alguma coisa de 3 estados que o deputado Natalino Lázaro sabe muito bem, o deputado Dirceu Dresch sabe muito bem, o deputado Luciane Carminati sabe muito bem, que são ligados às produções de 3 estados que produzem grãos, proteína animal, que coloca comida na mesa de muita gente, inclusive do próprio. Um estado respeitoso, um estado que consegue ter uma posição firme e ajudar todo o restante da federação, afinal de contas, somos estados federados. Aí vem um cidadão desse, pregar o preconceito, aumentar aquilo que nós tínhamos de mais espetacular o povo brasileiro tinha, que era uma palavra chamada tolerância. Nós éramos tolerantes na medida de pensamento, na religiosidade, éramos tolerantes, e veio uma naca, veio uma onda, que dividiu o país entre coxinhas e pão com mortadela, dividiu o país entre o a favor e o contra, e aquilo que o povo brasileiro tinha de respeito, de tolerância, deputado Maurício Coudilac, parece que começa a ficar de lado, e vem o preconceito, vem esse tipo de gente falar mal dos outros, vem esse tipo de gente querer colocar a goela abaixo sentimentos extremamente, deploráveis. E eu apresentei hoje uma moção e quero que todo esse parlamento possa aprovar uma moção de repúdio, deputado Natalino Lázaro, a fala do então senhor Agnaldo Timóteo. Eu imagino, e com certeza eu entendo, e eu vejo o Agnaldo Timóteo como aquele peixe fora d'água, prestes a morrer, e não por causa da idade, mas por causa da fama. Alguém que conheceu a fama, alguém que chegava nos locais e era afamado, alguém que tinha um vozeirão e cantava e alegrava, a deputada disse, aqueles que seguiam e que gostavam do seu estilo de música, agora esquecido, colocado de lado, talvez deixa aflorar esta angústia dele da solidão e abre a câmera e o microfone para atacar nós catarinenses, atacar os vizinhos paranaenses e gaúchos, e nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir isso. De forma alguma, esse parlamento vai ficar calado diante de uma afronta tão grande a um estado como o nosso de Santa Catarina, que é campeão na produção de proteína animal, que é campeão na produção de frutas, hortifrutis granjeiros, de verdura, que somos um estado que temos 5 portos, que temos uma dos nossos pilares, a exportação, a produção, o pequeno agricultor, e não vamos deixar não um vagabundo desse atacar nós, trabalhadores. Vai trabalhar, vagabundo? Vai trabalhar? Vai fazer alguma coisa útil, em vez de chamar os catarinenses, curitibanos e gaúchos de canalhas, babacas e separatistas e seletistas? Eu não vou entrar aqui no mérito ao qual ele depois falou. Se ele quer defender o Lula, ele que defenda o Lula. Se ele quer ser contra o Lula, ele que seja contra o Lula. Eu não estou entrando aqui no mérito dele. Eu estou entrando aqui exatamente, senhora presidente,
no fato dele chamar nós, catarinenses, de vagabundos, seletistas, separatistas e babaca. Eu não sou babaca, não. Não sou. Agora vem falar na minha frente, seu vagabundo, para tu ver o que tu vai receber. Vem falar. Desce aqui, em Santa Catarina agora. Aproveita, vem na caravana, vem para ver. E como é que nós vamos receber? Que barbaridade. Nós não vamos aceitar. Nós, catarinenses, não vamos aceitar sermos afrontados por um cidadão desse. Eu poderia colocar aqui a imagem dele. Não vou te dar esse prazer, Agnaldo Timóteo, porque aqui nesse telão onde aparecem as coisas boas, tu não vai aparecer, Agnaldo Timóteo. Eu poderia aqui descrever tudo que você falou. Não vou te dar ibope, Agnaldo Timóteo. O que eu vou propor é que esse parlamento, formado por 40 líderes que foram escolhidos pelos eleitores, que estamos aqui para defender os eleitores, eu vou propor para que nós possamos aprovar esta moção de repúdio a você, Agnaldo Timóteo, para limpar essa boca suja antes de falar dos catarinenses, dos gaúchos e dos curitibanos, para você ter respeito, como teve, e eu acho que tinha, pela tua mãe e pelo teu pai, de falar alguma coisa. Eu me lembro da minha mãe, quando nós éramos pequenos e falávamos um palavrão, a resposta que tinha era um tabefe na boca de quase arrebentar. Ela dizia assim: limpa essa tua boca, seu sem vergonha. É o que nós, catarinenses, gaúchos e curitibanos, temos que fazer para o Agnaldo Timóteo. Lavar a boca dele com escovão de aço e diabo verde. Sabe o que é o diabo verde? Diabo verde é aquele produto que você coloca para desentupir sanitário entupido, que é a tua boca, Agnaldo Timóteo. Fico indignado sim, porque todo catarinense, todo gaúcho e todo curitibano está ofendido como eu estou. Nós estamos ofendidos. Nós estamos ofendidos. Por isso, deputada Dirce, que preside essa sessão, eu gostaria que todos pudessem ler, aliás, aprovar esta moção que diz assim: recentemente o senhor Agnaldo Timóteo gravou um vídeo, divulgou em suas redes sociais insultos direcionados aos sulistas, quando informou: estou falando com os curitibanos, estou falando com os catarinenses e falando com os gaúchos. Mencionado senhor qualificou todos os sulistas de miseráveis, preconceituosos, elitistas e babacas, entre outras palavras de baixo calão. A gravação, em que fez duras críticas e injustas às pessoas que moram na região sul do Brasil, sem qualquer necessidade, apenas pelo fato de querer defender o ex-presidente Lula. E o povo do sul não merece esse desrespeito. E diante disso, a Assembleia Legislativa, que representa todo o povo catarinense, não pode ficar calada frente a estas agressões. Requer, portanto, o encaminhamento de moção ao senhor Agnaldo Timóteo nos seguintes termos, abre aspas: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Kennedy Nunes, manifesta repúdio à postura preconceituosa do senhor Agnaldo Timóteo, que publicou em rede social um vídeo criticando violentamente o povo do Sul, e atenciosamente, deputado Aldo Schneider, presidente. Deputado Gabriel, eu sei que tem gente dizendo assim: o que o Agnaldo Timóteo vai fazer com essa moção? Vai saber que nós não engolimos você? Vai saber que nós não estamos calados, não? E que aqui tem gente que defende a moral, aqui tem gente que defende quem trabalha, para você ter vergonha na cara. Eu procurei, para encerrar, algum artifício que tornasse o Agnaldo persona não grata nesse estado, mas infelizmente nosso requerimento não permite. Mas ele, para mim, não passa de um vaso sanitário entupido que merece diabo verde no gogó. Obrigado, senhora presidente. Dando sequência aos horários destinados aos partidos políticos, ao horário destinado aos partidos políticos, na sequência, o PT, por 7 minutos, deputada Luciane Carminati. Boa.
Quero cumprimentá-la, presidente, deputados, dizer que o que estamos vivendo nos últimos dias é extremamente grave em nosso país. Marielle é o retrato da ausência de democracia, de respeito e de uma política de ódio que começou a se estabelecer e dividir esse país há um bom tempo. Quem luta por um mundo melhor merece homenagens, nunca merece tiros ou palavras de ódio. Quem luta por igualdade merece respeito e admiração. Mas a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, eleita com 46 mil votos, a terceira mais votada naquela eleição, foi assassinada na semana passada. Junto com ela, Anderson, um trabalhador. O carro em que os dois estavam foi atingido por 13 tiros. Marielle era lutadora do povo negro, lutadora do povo invisibilizado historicamente nesse país, lutadora do povo da periferia, lutadora contra todos os tipos de preconceito que é a exclusão, contra o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, uma mulher de extrema coragem, lutadora por políticas públicas que efetivamente podem transformar a vida das pessoas. E essas políticas, graças ao governo Lula, chegaram na favela, transformou também Marielle. Não por meio de armas e balas, mas de educação, lazer, cultura, igualdade de direitos e oportunidades. Marielle de coragem, coragem para denunciar as violações de direitos humanos praticadas por aqueles que têm o dever de proteger as pessoas. Agentes que deveriam cuidar da segurança, não promover a violência. Em fevereiro, Marielle foi nomeada relatora da comissão que acompanhará a intervenção no Rio de Janeiro. Na semana do dia 8 de março, em seu último discurso no plenário, ao falar sobre as lutas das mulheres, Marielle foi interrompida por gritos de um homem defendendo a volta da ditadura militar. Eu pergunto, quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Escreveu Marielle Franco, um dia antes de ser morta. Dizia uma mensagem entre tantas milhares nas redes sociais. A coragem e o sorriso da Marielle incomodavam muita gente. Somente nos últimos 4 anos nesse país, 24 lideranças políticas ativistas foram assassinadas em diferentes regiões do nosso país. Lembramos aqui lutadores de coragem que já se foram pela força do ódio dos que estão acostumados a agir com violência. Sejam lideranças que estão nos diferentes espaços, na política, em instituições religiosas, na mídia, em todos os lugares, vomitando ódio o tempo todo. Paulo, Carlão, Jefferson, Leandro, Márcio, Nicinha, líder comunitária e membro do movimento das mulheres atingidas por barragem de Rondônia, assassinada a tiros e cujo corpo foi encontrado no fundo de um rio. Lembramos aqui também, há mais tempo, do amigo e companheiro Marcelino Chiarello, vereador assassinado em Chapecó. Marcelino, combatente das injustiças e defensor do povo. Dor e indignação é o que sentimos. Não podemos nos calar diante das inverdades que tentam minimizar a gravidade da morte da Marielle. Ainda mais quando mentiras são ditas por quem representa a República Brasileira e deveria zelar pela democracia nesse país, como é o caso da juíza desembargadora Marília Castro Neves e do deputado Alberto Fraga do DEM, que disseram que a Marielle não era uma lutadora, ela estava engajada com bandidos. Enquanto coordenadora da bancada feminina, assinei e estou apresentando aqui no plenário uma moção de repúdio a ser endereçada ao Conselho Nacional de Justiça contra as falas desta desembargadora. O judiciário brasileiro
parte dele é sério, mas parte dele nos envergonha a cada dia. É nosso dever combater as inverdades. É nosso dever manter a voz da Marielle viva. Marielle representava as mulheres negras, as comunidades, representava a força da mulher na política, representava os ideais políticos, o ativismo. As essências da Marielle precisam ecoar cada vez mais alto. No Rio de Janeiro, em tempos de golpe nesse país, de negação de direitos, as vozes que se levantam contra a repressão sofrem ameaças. Marielle é executada no mês dedicado à luta das mulheres. Não sabiam que a Marielle, porém, é semente. Somos semente. As pessoas não compreendem que a semente não morre, ela brota em outras vidas. A cada lutadora e lutador que enterram, brotam centenas, milhares para honrar a nossa luta. A sua voz não se calará. Que a busca por justiça e por verdade nos guie, sempre na direção de um outro mundo possível, com solidariedade, igualdade e amorosidade. Enfim, que a chama de Marielle permaneça acesa em cada um e cada uma de nós. Marielle presente. Essa é uma homenagem da bancada feminina da Assembleia, que representa o sonho de mulheres pobres, mulheres educadoras, mulheres de diferentes classes sociais, mas que têm algo em comum: lutar por um mundo melhor, um mundo de igualdade. E um mundo de igualdade só se faz com respeito, solidariedade e amor. Não há outro jeito. Obrigada. Na sequência, PSDB, PDT também não está presente, o bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, deputado Maurício Tudilac, por 13 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Eu vou começar pelo final. Hoje eu preparei para falar do sargento Claudecir Barril Nuevo, que foi assassinado no último final de semana em Chapecó. Mas vendo aí os depoimentos, deputado Kennedy, deputada Luciana, eu acho que os excessos são sempre perigosos. E domingo eu assisti a reportagem até para ver a história da vereadora, porque eu não conhecia, e nas redes sociais nós tínhamos visto aí denúncia que ela era ligada ao tráfico, aos líderes, enfim, tudo. E a gente viu que é uma pessoa do bem, uma família humilde, uma pessoa determinada, que se destacou pela sua voz firme em defesa das classes mais necessitadas, mais sem voz, porque quem vem ocupar a tribuna, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, seja lá em Brasília, deve representar a voz daqueles que não têm voz. Nós estamos aqui para falar em nome de pessoas que não podem estar aqui. Então, nós temos que defender as pessoas de bem. E fiquei contente de ver a história dela brilhante, determinada, uma pessoa feliz, alegre e que certamente iria ter uma trajetória política muito bonita no estado do Rio de Janeiro, tão carente de pessoas de bem, porque os maiores símbolos lá são governadores presos, são políticos presos. A marca do Rio de Janeiro, infelizmente, é o tráfico e a corrupção. E aquele povo que tem gente boa, como tem lideranças,
quer essa mudança. Então, todos nós temos que lamentar esses excessos. Os excessos que vêm de todos os lados. Eu vou falar aqui do caso também Marcelino Chiarello. Todo mundo sabe que ele se suicidou. Foi feito inquérito pela Polícia Civil, daí os políticos, o PT não aceitava, ele foi morto, daí chamou a federal examinou tudo, ele se suicidou, mas uma mentira dita muitas vezes, às vezes acaba virando verdade. E ontem eu vi um colunista do Diário Catarinense relatar, entre os casos de assassinato, o do Marcelino Chiarello, que tem um inquérito concluído, investigado, com perícia da Polícia Civil, da Federal, que ele se suicidou. Por que ele se suicidou? Aí não sei. Diz que tinha briga, daí não sei se é partidária, pessoal, ameaça, medo, não sei por quê. Mas quando a gente vai para os excessos, acontece isso. Acontece o excesso desse desqualificado Agnaldo Timóteo aí, de ofender os catarinenses, os paranaenses, os gaúchos, por causa de questão política. Ele é um mau exemplo de política, porque se ele foi um cantor de sucesso, respeitado em todo o Brasil, quando teve a sua queda como artista, quis aproveitar a popularidade para ir para a política. E é um exemplo dos maus políticos. Um que foi para usar a política só para sobreviver, para ganhar dinheiro, para não defender a população, para não ser político, e daí agora vem ofender. Daí, em contrapartida, o outro lado começa a tomar posição. E daí ontem em Bagé expulsaram a caravana do Lula de Bagé, porque os agricultores com tratores foram para as ruas e disseram: não queremos corrupto aqui. Então o Brasil está numa situação de extremos, porque nós temos que ser coerentes, os dois lados têm que ser coerentes, quem pensa de um jeito e quem pensa de outro. E o que aconteceu em Bagé vai estimular a acontecer, infelizmente, em outros locais, porque é o excesso, porque o povo está vendo que não se busca uma solução para o país. Sabe o que o STJ está estudando agora? Uma forma para mudar, para que aquele condenado em segunda instância não vá cumprir a pena, para tentar dar um jeito do Lula não ir para a cadeia. Porque diziam que se ele fosse condenado pelo Sérgio Moro, o Brasil ia pegar fogo. Não pegou, porque a maioria, 99% dos brasileiros, querem todos os políticos corruptos na cadeia. E não vai pegar fogo. O perigo é poucos incendiarem nos conflitos, nas discussões, no debate. Ah, se o Lula for condenado em Porto Alegre, vai dar uma guerra civil, vai não sei o quê. Não vai dar guerra civil. Tem que prender quem fez coisa errada, quem tem que ser responsabilizado. Tá? Então, nós temos que lamentar pessoas inocentes que estão sendo vítimas, como a vereadora Marielle, como o Chico Mendes, como aqueles casos que foram relatados. Mas daí já começa a colocar tudo e até uma verdade que está ali na Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, agora já vem aparecer que não é, porque alguém quer, não porque está no papel, porque a Justiça diz. Vossa Excelência já usou o horário, mas eu vou deixar, acho que é por causa da citação Marcelino Chiarello, que Vossa Excelência utilize
Sim, Nosso tempo, deputado. obrigada, deputado. Eu não vou entrar no mérito das outras questões, porque está no seu direito de manifestação, e eu sempre respeito muito a democracia. Só para esclarecer, o caso Marcelino Chiarella, a Justiça Criminal de Chapecó não acatou o entendimento do Ministério Público e foi remetido à Procuradoria do Estado. Então, a última decisão, a última instância, Ministério Público de Santa Catarina, na sua sentença, deixa o caso em aberto. Só gostaria de fazer esse registro. Vossa Excelência pode se certificar e terá a certeza dessa informação. Obrigada. Obrigado, deputado. Então, era isso que eu queria registrar, e realmente o Brasil passa por um momento conturbado, de excessos, de muito risco até para a sociedade, para conflitos sociais nessa questão. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas eu até estive em Chapecó na quinta-feira e visitei a Delegacia Regional de Polícia, vi um projeto muito bom do delegado Wagner Meirelles, estava lá o diretor, o Morbini, tinha uma reunião dos delegados regionais do Oeste, e o delegado lá quer fazer uma mudança na apuração dos crimes em Chapecó. Ele verificou pelas estatísticas que a grande maioria dos crimes registrados são de furto, e o furto acaba não sendo investigado. E é muito ruim, porque o cidadão muitas vezes vai lá, registra o furto, aí ele fica esperando que venha a perícia, que venha alguém pegar detalhes, investigar, e infelizmente só são feitos inquéritos quando é preso o autor do furto, mas sem que a maioria dos furtos sejam investigados. Então, pretende o delegado Wagner Meirelles criar uma delegacia especializada em furtos e roubos, tirando alguns policiais das outras delegacias e levando para essa delegacia especializada. E aí, fazendo com que cada caso comunicado na delegacia tenha uma investigação. Por que os casos de homicídio em Santa Catarina têm quase 70% de esclarecimento dos crimes? Porque tem investigação, porque vai atrás, colhe os detalhes e consegue apurar os fatos. Mas o cidadão fica triste quando arrombam a sua casa, quando praticam o furto na empresa, em qualquer local, e não vê uma ação da polícia. Então, está de parabéns a Polícia Civil de Chapecó em ter essa iniciativa de transformar um dos 3 distritos policiais de Chapecó em especializado de furtos e roubos. Eu entendo que isso vai dar um grande resultado para a sociedade, para a investigação criminal, para a justiça, que vai punir os autores. Então, esse debate lá, entre outros assuntos que nós tratamos, foi muito importante, e eu vou defender esse projeto. Até tem um imóvel que está sendo desocupado pela Justiça do Trabalho e que seria o imóvel ideal para que a polícia de Chapecó fizesse efetivamente a instalação da delegacia de investigação de furtos e roubos de Chapecó. Vai ser bom para a comunidade, para a segurança, para toda a população. E eu queria aqui registrar os nossos sentimentos junto com todos os policiais de Santa Catarina, com toda a população. Entendo que com a Assembleia Legislativa como um todo, pela morte, no dia de ontem, do sargento Claudecir Barrinoevo. Ele estava no horário de folga, teve o seu carro furtado. Quando comunicaram, ele saiu atrás, junto com o irmão, conseguiram identificar os autores. Na perseguição, houve uma troca de tiros e ele acabou perdendo a vida. Um profissional respeitado, uma pessoa tranquila, com uma história dentro da instituição,
24 anos de serviço e um profissional gabaritado e respeitado. Então, em nome da Assembleia Legislativa, eu sei que em nome de todos os deputados, nós tivemos essa morte. Logo, Chapecó, que tem apresentado um índice baixo de homicídios, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem sido ativa nessa questão e tem um videozinho ali, não sei se tem como colocar, se veio ou não, né? Não veio? Um vídeo de quando as sirenes tocam na morte de um policial, como é triste aquele momento, e a gente que é policial sempre se emociona, chora, porque é muito triste perder um companheiro. Policial nunca quer atirar, nunca quer... Mais um minuto, deputado, para concluir. Do presidente. O policial sai de casa querendo acenar para as pessoas, cumprimentar, ver a sociedade em segurança, poder voltar para casa tranquilo. O policial não sai querendo trocar tiros, o policial não sai querendo ter que praticar nenhum ato, algemar uma pessoa, levar para a delegacia. Ele sai torcendo para ver uma sociedade vivendo em harmonia. Então, é muito triste quando um pai, quando um marido policial não pode retornar para a sua residência. Então, é um sentimento que atinge toda a categoria e que atinge também toda a nossa sociedade. Então, nossos sentimentos à família do Claudecir Barrinoevo e a todos os colegas de farda. Nesse momento, nós iremos suspender a sessão até às 16 horas, onde retornaremos com a pauta do dia.